a mídia brasileira tem dado amplo destaque para a possibilidade de exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. Entre hoje e amanhã deve acontecer uma importante reunião em Porto Alegre que vai definir se isto ocorre ou não. E nós estamos em contato neste momento com o doutor Christopher Belchior Goulart, neto do nosso ex-presidente, diretamente de Porto Alegre. Queremos inicialmente agradecer a disponibilidade e cumprimentá-lo. Bom, essa reunião que deverá definir pela exumação ou não do corpo de seu avô, ocorre hoje ou amanhã, doutor? Essa é uma reunião que ocorre amanhã, dia 29, com vários agentes que participarão, só apenas para fazer uma ressalva. A exumação está decidido já. Já está feito. Definido. O que nós estamos agora trabalhando é o melhor procedimento, quais os laboratórios que vão participar, qual entidade receberá os restos mortais, enfim, quem serão os peritos, os médicos legais, porque o que nós queremos é ter um resultado o mais preciso e imparcial possível. Estaremos também, amanhã, fará presente uma representação da Cruz Vermelha, no sentido de proporcionar a todo o procedimento uma credibilidade internacional, porque afinal de contas essa é uma notícia que repercute hoje no mundo inteiro. Com certeza, porque milhares de brasileiros, dezenas deles pelo menos, sofreram com a ditadura militar. E nós estivemos em contato com várias lideranças lá em São Borja, né? São Borja, onde estão os restos mortais de Jango Goulart. Inclusive foi providenciado por uma maior segurança da área lá do cemitério, em função de que existe possibilidade de repente de sabotagem? Olha, a gente mexe diretamente ou indiretamente, como queiram aí os ouvintes interpretarem, a gente acaba mexendo com alguns interesses, a gente acaba mexendo com uma situação, com um período da história do nosso país, da história recente do nosso país, que tu falaste muito bem, são os conhecidos anos de chumbo, os anos da repressão. Veja que se de fato se confirmar este atentado contra a vida do meu avô, do presidente Jango, nós estamos falando de uma operação entre estados da América Latina, quer dizer, que seria a Operação Condor, a participação de vários países, mas que tem a representação de Estado. Então, é algo impactante, importante, esse conhecimento para a sociedade brasileira, até porque nós estamos falando também de um presidente do Brasil, de um gaúcho, alguém ligado a nós, alguém ligado à fronteira, e que a história também foi muito injusta, no sentido de que a ditadura se encarregou de forma eficaz, contundente, de ocultar, de macular, de denegrir a imagem do meu avô. E hoje o que vem acontecendo é um resgate, é uma de certa forma, uma justiça, é uma quebra de alguns conceitos errôneos, equivocados, que muitas pessoas tinham e ainda têm. Então é um processo histórico, de um resgate de fundamental importância para a cidadania, para as nossas referências políticas que nos balizam, que devem balizar o nosso futuro. Então é nesse aspecto que todo esse procedimento ele tem uma contribuição grande. Doutor Christopher, a partir de que momento surgiu a desconfiança que ele pode ter sido assassinado? Bom, eu te diria assim, são várias as suspeitas, né? Elas provêm de documentos desclassificados, depoimentos de agentes da ditadura, provas circunstanciais que aparecem, de atitudes tomadas pela ditadura na época do enterro do meu avô, uma ausência de autópsia, tanto de parte do governo argentino, uma certidão de óbito imprecisa. Eu te diria assim, a ordem do comando das Forças Armadas de não permitir a abertura do caixão, relatório da Comissão de Investigação da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, da Comissão Parlamentar da Câmara Federal. Sim, são inúmeros os indícios que existem. A certidão de óbito do ex-presidente consta como sendo qual o motivo da morte? Na certidão consta enfermidade, ou seja, é um termo impreciso. É sabido que meu avô era cardíaco.
o que não inviabiliza absolutamente nada. Esse aqui é o fato, né? Meu avô sim era cardíaco, sim tinha problemas no coração, mas isso não impede de forma alguma que ele tenha sofrido esse atentado nessa linha de investigação que nós estamos seguindo, que teria sido colocado um composto químico nos remédios que ele tomava para o coração, e isso forjou um ataque cardíaco. Isso é perfeitamente possível naquela esfera, num âmbito da repressão, num momento que era sabido, conhecido pela repressão brasileira, que meu avô tinha a intenção de retornar ao país. Ou seja, meu avô estava com 57 anos, aí já se falava na abertura ali, articulada pelo general Golbery, de extensão lenta, segura, gradual para a democracia. E se meu avô retornasse ao país, evidente que ele seria um candidato em potencial para a retomada de uma eventual presidência da República, porque a derrocada, a queda da democracia era personificada por ele. E não só no Brasil, porque foram várias, as ditaduras foram se desencadeando na América Latina, e a primeira derrocada de um presidente eleito constitucional foi no Brasil, foi com meu avô. Então veja a simbologia, a representatividade que teria um retorno do meu avô ao território nacional. Tanto que já havia publicamente uma ordem de prisão decretada pelo ministro do Exército da época, que era o general Silvio Frota. Nós estamos em 1976. Essa ordem de prisão ordenava que meu avô fosse preso em qualquer território, qualquer lugar do território nacional. Se pisasse o Brasil, seria preso e colocado em um lugar onde ficasse incomunicável. Então, são outros indícios, né, do conhecimento que se tinha, que meu avô queria retornar ao país. Pelo que é do seu conhecimento, doutor Christopher, como foram os últimos meses de vida de seu avô no exterior aí, na fronteira com o Brasil? Eu nasci em outubro de 76. Foi o tempo que meu avô, eu nasci no exílio também, minha família toda, a perseguição continuou depois de 64, continuou no Uruguai, continuou na Argentina. Meu avô faleceu em dezembro de 76, ou seja, foi o tempo dele me conhecer e logo em seguida faleceu. O que eu conheço muito a história pela família, né? E que realmente o exílio era muito duro, muito complicado. Nós podemos tranquilamente entender que também há um assassinato no momento que se desterra, se manda embora do país um presidente com a grandeza de espírito, com a concepção reformista de Estado que meu avô tinha, e fica 12 anos fora do seu país sem poder voltar. Isso já é uma condenação, isso já é um assassinato. Claro. Bom, a gente acompanhou pela televisão há alguns dias atrás, semana passada, se não me falha a memória, do julgamento e condenação por longos anos, né, de ditadores. No Brasil, começou a ver a questão da justiça em relação a essas pessoas que fizeram parte do regime aí dos anos de chumbo. O nosso país, ele tem uma outra visão, eu te diria, eu acho que ele tem um atraso em relação à clareza sobre a justiça de transição. O próprio STF já considerou essa questão no sentido da não revisão de uma lei da anistia, ou seja, da punição dos agentes que praticaram torturas, que caçaram, que sequestraram, que mataram a mando do Estado, não é mesmo? Então, eu entendo que nosso país, essas questões são muito atrasadas. Essa mentalidade hoje, de alguma forma generalizada, é muito atrasada se nós formos comparar com o Uruguai, se nós formos comparar com a Argentina, se nós formos comparar com o Chile, que são, na Argentina já aconteceram episódios de generais, atuais generais, virem em rede pública pedir desculpa por tudo que ocorreu durante a repressão e condenar aqueles, tanto que há poucos dias morreu o general Videla na prisão. É verdade. Não é mesmo? Porque são crimes de lesa humanidade. Isso é um preceito internacional, isso não é uma regra sequer brasileira, isso é um preceito das cortes internacionais, que entendem que tortura é crime de lesa à humanidade. Portanto, não prescreve, portanto, deveriam ser, sim, punidos
com os rigores da lei. Na sua ótica, isso pode abrir um precedente muito perigoso, no caso do Brasil? Eu acho que abre, sim, talvez uma possibilidade de debate, com certeza. Porque, no caso, e nós estamos considerando aí todas as possibilidades, mas no caso da confirmação de um atentado, veja, um presidente da República, sim. Que foi assassinado, e alguém teria que pagar, alguém teria que ser responsabilizado por isso, ou pelo menos eu acredito que aconteça um anseio, um clamor nesse sentido, né? Então, eu respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acredito que sim, eu acredito que pode sim abrir um precedente. Uma vez feita a exumação, Dr. Christopher, quanto tempo você acredita que levará para se ter uma ideia do que realmente aconteceu? Olha, se fala em torno de 1 ano, talvez menos do que isso. Vai depender muito dos laboratórios, das tecnologias, dos procedimentos que serão utilizados, mas inclusive a própria exumação ainda não tem data, se fala em 3 meses, provavelmente ela ocorra nesse período de 3 meses, e aí o resultado disso, vamos considerar assim, no mínimo de 6 meses, no máximo de 1 ano. Tá certo. E dessa reunião de amanhã, doutor Cristo, quem participa? Que pelo lado dos familiares, por exemplo, o senhor, mais alguém? Eu participo, meu pai deve estar para a família, minha tia está presente também, participa a Cruz Vermelha, participa a Secretária Nacional de Direitos Humanos, né, participa a Polícia Federal, participa peritos, participam o governo da Argentina, porque meu avô faleceu na Argentina, e lá na Argentina existe também um procedimento, e lá não há prescrição penal, logo lá é um inquérito penal que tramita lá na Argentina. É possível que haja punições na Argentina e não no Brasil. Inclusive foi muito provável que o procedimento no Brasil, o pedido, o acolhimento do Estado brasileiro se deu indicando a exumação, porque lá na Argentina eles iriam pedir a exumação. Essa é uma notícia que eu estou te passando, que não sei se pouca gente teria pensado nisso, porque, claro, nós estamos acompanhando de perto o caso, mas essa é uma realidade. A Argentina iria pedir a exumação. Então, provavelmente o Brasil acelerou em função de não ser constrangido por um pedido da Argentina de exumação de um presidente brasileiro. Tá certo. Doutor Christopher, muito obrigado pelas suas informações aí, que realmente se chegam a um denominador que traga tranquilidade, paz aos familiares, né, e por extensão aos demais brasileiros, e que acima de tudo se faça justiça, que não venha mais ocorrer um episódio como esse que manchou tanto a imagem do nosso país. Perfeito. Obrigado, José, a todos os amigos e amigas da Rádio Ligado. É um prazer enorme falar com vocês. Um abraço e até, doutor. Um abraço.